Pare tudo por alguns instantes e escute com atenção, porque existe uma verdade que você precisa guardar no coração antes de continuar o seu dia. Não desista agora. Eu não sei exatamente o que você está enfrentando, quais pensamentos têm passado pela sua cabeça ou quantas vezes você precisou sorrir por fora enquanto lutava em silêncio por dentro, mas Deus conhece cada detalhe. Ele conhece a batalha que ninguém vê, a oração que você fez quando estava sozinho, a lágrima que caiu quando ninguém estava olhando e até mesmo aquele momento em que você pensou que não conseguiria continuar. E é justamente por isso que você precisa lembrar de algo. O fato de estar difícil não significa que Deus abandonou você. Existem períodos em que tudo parece parado. Você ora e não vê resposta. Pede uma direção e continua sem saber qual caminho seguir. Busca uma mudança, mas os dias continuam iguais. Você olha ao redor e começa a pensar que nada está acontecendo. Só que o silêncio de Deus não significa ausência. Há coisas que Ele está fazendo em você antes de permitir que aconteçam ao seu redor. A Bíblia mostra isso diversas vezes. José passou anos entre situações que pareciam completamente contrárias ao futuro que Deus havia preparado. Ruth atravessou uma fase de perdas antes de experimentar uma nova história. Ana chorou diante do Senhor antes de ver sua oração respondida. Elias chegou ao ponto de desejar morrer depois de uma grande batalha espiritual e, mesmo assim, Deus não abandonou aquele homem. O Senhor cuidou dele, alimentou-o, permitiu que descansasse e depois voltou a falar com ele. Isso significa que o cansaço não torna você um fracasso. Sentir-se fraco não significa que sua fé acabou. Chorar não significa que Deus deixou de estar perto. Precisar descansar não significa desistir. O problema começa quando você permite que uma fase difícil determine aquilo que acredita sobre Deus. Não faça isso. Sua circunstância está mudando constantemente, mas o caráter do Senhor permanece. Assim como está escrito em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Observe as palavras do Senhor, eu sou contigo. Deus não disse que você nunca enfrentaria problemas. Ele disse que estaria com você. Ajudem o canal a crescer, compartilhem o vídeo, se inscrevam, deixem o like, hipem o vídeo, comentem o máximo de vezes que conseguirem aí abaixo, leia o comentário que eu deixei fixado. Preciso da ajuda de vocês para espalhar o Evangelho. Vamos continuar o vídeo. Essa diferença é enorme. Talvez você tenha pedido que Deus retirasse determinada situação, mas a situação permaneceu. Você pode ter pensado que, se Deus realmente estivesse ao seu lado, tudo teria sido resolvido imediatamente. Mas existem momentos em que Deus não remove a batalha no instante em que pedimos. Ele nos sustenta dentro dela. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele orou para que determinado sofrimento fosse retirado, mas recebeu uma resposta diferente da que esperava. Assim está escrito em 2 Coríntios 12, versículo 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo queria que a dificuldade fosse removida. Deus mostrou que sua graça seria suficiente para sustentá-lo. Talvez essa seja uma das coisas que você precisa entender hoje. A resposta de Deus nem sempre será a remoção imediata do problema. Às vezes, será uma força que você jamais descobriria se nunca tivesse enfrentado aquela situação. Não pense que Deus está parado porque você ainda não recebeu aquilo que pediu. Enquanto você espera, Ele pode estar trabalhando no seu caráter. Enquanto você espera, Ele pode estar preparando sua mente. Enquanto você espera, Ele pode estar fechando portas que seriam prejudiciais. Enquanto você espera, Ele pode estar colocando pessoas certas no seu caminho. Enquanto você espera, Ele pode estar ensinando você a depender menos das circunstâncias e mais dele. O processo pode parecer lento, mas isso não significa que seja inútil. Lembre-se de Moisés. Ele passou muitos anos no deserto antes de retornar ao Egito para cumprir a missão que Deus havia preparado. Aquele período aparentemente silencioso não foi desperdiçado. O homem que um dia tentou resolver as coisas pela própria força precisou aprender a depender do Senhor. Lembre-se também de Davi. Ele foi ungido para ser rei, mas depois da unção precisou enfrentar perseguições, perigos e anos de espera.
O óleo sobre sua cabeça não significou que o trono apareceria imediatamente. Um pequeno passo na direção certa ainda é melhor do que correr para a direção errada. Abra a palavra. Ore. Organize sua vida. Afaste aquilo que está enfraquecendo sua fé. Procure pessoas que fortaleçam sua caminhada. Seja honesto com Deus. E faça hoje aquilo que está ao seu alcance. Você não precisa resolver o resto da sua vida nesta noite. Você precisa apenas permanecer fiel no próximo passo. Assim como está escrito em Salmo 119, versículo 130, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Quando não souber o que fazer, volte para a palavra. Quando sua mente estiver confusa, volte para a palavra. Quando suas emoções estiverem gritando, volte para a palavra. Porque sentimentos mudam, circunstâncias mudam, pessoas mudam, mas a palavra do Senhor permanece. Assim como está escrito em Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Essa é a sua segurança. Não uma sensação, não uma coincidência, não uma previsão. A palavra de Deus. Então, se você precisava de uma palavra hoje, guarde esta: não desista de Deus. Não abandone a oração. Não abandone sua fé. Não abandone a esperança. Não abandone sua caminhada simplesmente porque ainda não consegue enxergar o resultado. Continue confiando. Mas entenda também que perseverar não significa permanecer passivo. Faça sua parte. Trabalhe. Estude. Ore. Aprenda. Corrija seus erros. Procure oportunidades. Cuide das pessoas que Deus colocou ao seu redor. Desenvolva aquilo que o Senhor confiou a você. Davi foi ungido, mas ainda precisou enfrentar batalhas. Noé recebeu uma instrução, mas precisou construir. Neemias recebeu uma missão, mas precisou trabalhar e enfrentar oposição. Ruth decidiu permanecer fiel, mas também precisou sair para trabalhar nos campos. Os discípulos receberam o chamado de Jesus, mas precisaram deixar suas antigas vidas para segui-lo. Fé verdadeira produz movimento. Por isso, não fique esperando que Deus faça aquilo que Ele já colocou em suas mãos para fazer. Ore como se dependesse dele. Trabalhe como alguém responsável pelo que recebeu. Espere como alguém que confia. E descanse sabendo que o resultado final pertence ao Senhor. Assim está escrito em Salmos